Olá, a graça e a paz. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 73. Diz assim: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: Como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embutrecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Nós vamos pensar na seguinte grande ideia: conhecem verdadeiramente a Deus aqueles que buscam satisfação nele. Certa vez fui visitar uma pessoa que estava afastada da igreja e ela me questionou de forma até indignada sobre o porquê os ímpios prosperavam e os justos não. Ele fez vários questionamentos sobre a vida que os ímpios tinham. Ele disse: eles têm carro novo, bom emprego, casa grande e bonita, casa na praia, e eu não prospero, estou desempregado, estou com problemas no casamento. Na verdade, o foco dessa pessoa estava nesse mundo, nas coisas que ele oferece, nos bens materiais, no prazer em coisas e não em Deus. Por isso, ele estava longe de Deus e fazia esses questionamentos. O Salmo 73 foi escrito por Asaf, autor de 12 salmos, o Salmo 50 e do 73 até o 83, e também foi chefe do louvor na casa de Deus. O texto lá de primeiro livro de Crônicas, capítulo 25, verso 1 e o verso 6 diz assim: Davi, juntamente com os chefes do serviço
separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados neste ministério foi: todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Remã debaixo das ordens do rei. Então, o Salmo 73, ele é um relato do conflito pelo qual passou Asaf e que quase se afastou do caminho do Senhor. E também do prazer que ele tinha, na segunda parte, em servir na obra do Senhor. Ele começa com a afirmação no verso de número 1, de que Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Entretanto, queridos, parece contradizer esta verdade. Asaf completa no 2, meus pés quase se desviaram. Ele quis dizer que quase se afastou da presença de Deus. Por quê? A razão é descrita nos versos seguintes. O verso 3 diz: pois eu senti inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Inveja é um dos pecados descritos no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 26, diz: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Inveja-se quem não vive contente com o que Deus lhe dá, não se satisfaz em Deus que lhe concede o necessário para a sua manutenção. Asaf se cansou das injustiças, ficou indignado, e isso acabou se transformando em inveja, em um desejo de viver como aqueles homens que não temiam a Deus, que não sofriam privações alguma. Semelhante aos corruptos dos nossos dias, políticos e empresários que se corrompem por ganância, não devemos ter invejas dessas pessoas que têm de tudo que o dinheiro pode comprar, menos o principal, que é o Senhor e a paz que Ele nos oferece. Esse pensamento impróprio para um servo de Deus não surgiu do nada. Sua causa foram conceitos e pensamentos errados. Eu vou enumerar 3 causas que levam um justo a esta indignação. A primeira causa é a imaturidade. A falta do conhecimento de Deus levou Asaf a ter uma visão equivocada dos ímpios. O verso 4 diz: pois não há tormento para eles e os seus corpos são bem alimentados. Asaf faz uma descrição quase sobre-humana dos injustos, como se experimentassem uma existência distinta do resto da humanidade. O verso 5, para eles as fadigas humanas não existem e eles não sofrem como os homens. A visão do salmista ignora que todos os homens são sujeitos às mesmas condições da vida e por isso ele conclui equivocadamente. Verso 12, que eles vivem sempre tranquilos. Não é de surpreender que Asaf os invejasse. A Bíblia diz que Deus faz chover e o sol aparece para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele abençoa a todos indistintamente. Ele ama a todos. Ele quer que todos se acheguem à sua presença. A diferença dos cristãos, dos ímpios, é a aceitação do sacrifício de Cristo na cruz e a aliança feita com Deus que os justifica, que os regenera para receberem o presente da vida eterna. No mais, somos todos iguais, estamos todos sujeitos às mesmas intempéries desta vida. J.I. Packer, ou J.I. Packer, ele diz: o conhecimento de Deus, falando sobre um comentário em um dos seus livros,
que se chama O Conhecimento de Deus, ele diz: despreze o estudo de Deus e você estará sentenciando a si mesmo a passar a vida aos tropeções, como cego, como se não tivesse nenhum senso de direção e não entendesse aquilo que o rodeia. Deste modo, poderá desperdiçar sua vida e perder a alma. Seríamos cruéis conosco se tentássemos viver nesse mundo sem saber nada a respeito do Deus que é dono e Senhor do universo. Um outro autor, Spurgeon, ele disse o seguinte: a mais alta ciência, a mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia que pode prender a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, as ações e a existência do grande Deus a quem chama Pai. Nada é melhor para o desenvolvimento da mente que contemplar a divindade. O profeta Oséias, lá no capítulo 6, ele diz, no versículo 3, a parte A, ele diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então este verso aqui, ele não está sugerindo ou indicando que devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, mas nos dando uma ordem. Está no imperativo o texto: conhecer a saber exatamente quem é o Senhor. Prosseguir em conhecê-lo indica que devemos nos aproximarmos dele, e ele se aproximará de nós. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. A segunda causa que leva um justo a essa indignação é a impunidade. Asaf se indigna por ver os ímpios se exibindo como se fosse um desfile de moda. O verso 6, ele fala: dai a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Um bom exemplo são os políticos brasileiros, que continuam roubando. Eles aproveitam obras emergenciais, pandemias, para oportunizar o desejo de ter algo de forma fácil. Eles não recuaram nem mesmo diante de todas as prisões efetuadas pela Operação Lava Jato nos últimos anos. Asaf estava indignado porque a maldade deles era exposta abertamente entre as pessoas por meio de uma arrogância sem limites. Verso 8 diz: eles afrontam e falam com maldade, eles falam da opressão abertamente. A palavra traduzida aqui como abertamente quer dizer literalmente de um lugar alto. Isso pode significar falar com orgulho ou fazê-lo de um lugar em que todos vejam. A impunidade que Asaf observa fica patente na pergunta desafiadora dos ímpios, que questionava a própria capacidade ou existência de Deus. Verso 11, eles dizem: de que maneira sabe Deus o que acontece? Há no Altíssimo conhecimento? Ninguém age assim se sabe que terá de encarar o Senhor. A Bíblia é muito clara que todos os seres humanos vão comparecer um dia diante do Senhor. O texto lá de 2ª carta aos Coríntios 5,10 diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez no corpo, de acordo com o que ele tem feito, seja bom ou ruim. Haverá sim, queridos, uma prestação de contas um dia. Haverá um julgamento pelas nossas escolhas aqui neste mundo. O que você escolhe fazer da sua vida? A quem você escolhe servir? A Deus ou ao mundo e suas paixões? Nós estamos falando sobre 3 causas que levam o justo a essa indignação. A terceira causa vai falar sobre a incompreensão da vida. Asaf nutriu por algum tempo a falsa noção
de que o homem existe para ser feliz e para desfrutar de paz e de riquezas aqui neste mundo, nesta terra. Eu ouço muito essa frase, eu tenho o direito de ser feliz. Baseado nessa mentira, a pessoa toma decisões erradas para a sua vida. Se Asaf se lembrasse que o objetivo da sua existência era glorificar a Deus em lugar de ser feliz e próspero, ainda que os injustos prosperassem, ele estaria satisfeito e convicto de estar servindo a Deus e de ter a vida que ele tinha. Asaf conclui que seu procedimento santo tem sido inútil diante dos resultados que estava colhendo. Verso 14, pois eu sofro o dia todo e sou punido a cada manhã. Essa punição a que ele se refere parece ser o fato de ter de lutar com as dificuldades da vida enquanto os maus prosperavam. Asaf foi contaminado por aquela ideia errada de que a grama do vizinho é mais bonito. Não são necessários mais do que esses 3 erros de conceitos e pensamentos errados para se ter inveja das pessoas que prosperam desonestamente. Contudo, o Salmo não termina assim. A partir dos versos 15, talvez até o verso 17, formam aqui uma transição para uma postura totalmente diferente do salmista. O ponto que converge para uma mudança de rumo na vida do salmista é a preposição temporal até que, no início do verso 17. Ele demonstra que aquilo que aconteceu no passado havia terminado naquele momento. Diz lá, até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu me aproximei de Deus. Nesse momento, é possível ver claramente o resultado na vida do salmista. Eu compreendi o futuro deles. Ou até o seguinte, eu compreendi o fim triste deles. Isso aconteceu porque ele se lembrou dos princípios que norteiam a vida do justo. Primeiro, haverá um julgamento final. Ele se lembrou que a alegria presente dos ímpios se tornaria punição nas mãos de Deus. Se a figura anterior, até o verso 14, era a dos ímpios anunciando maldades de lugares altos, essa nova figura os coloca como caídos dessas alturas, destruídos pela queda. Verso 19 e verso 20. Segundo lugar, que Deus não nos abandona. A partir do verso 22, o salmista narra seu estado inicial de conflito, dizendo: quando meu coração se tornou azedo e senti minhas entranhas perfuradas, eu fui um tolo e ignorante. Como fazem os animais, assim agi eu contigo. Mas quando ele se aproximou de Deus, ele percebeu a presença do Senhor contigo. Mas estou contigo continuamente. Apesar de o salmista ter vivido momentos de revolta, de inveja e de ingratidão, o Senhor não o abandonou, não o desamparou nas dificuldades. Tu seguras a minha mão direita. Terceiro lugar, é a esperança no porvir. Se no presente o Senhor era o guia de Asaf, ele seria no futuro também. Verso 24, no teu conselho tu me guias, e depois disso levar-me-ás à glória. A jornada com Deus, que começa na terra, só termina nos céus, olhando para o futuro glorioso. Asaf vive com a esperança presente e com o consolo que vem dessa esperança. Estando contigo, eu não tenho alegria na terra. A ideia não é que andar com Deus gera tristeza. Pelo contrário, o que Asaf afirma é que nenhuma alegria terrena, inclusive dos ímpios, pode superar a alegria que ele tem no Senhor. Essa é a crise que acontece com o salmista,
porque vive problemas no presente, mas que sabe que viverá no futuro na glória com Deus. Assim, a esperança da vida futura cria na vida presente contentamento, consolo, confiança e coragem. Verso 26 e 27 e 28. Irmãos, esse mundo é um mundo injusto. Ele oferece riqueza, paz, alegria, felicidade com extrema facilidade. Mas cuidado com o Satanás, cuidado com o diabo. A Bíblia diz que ele anda ao redor, bramando como leão, faminto, querendo tragá-lo. Ele usará de argumentos dizendo que todo mundo faz. Cuidado com o que é fácil, com as oferendas de Satanás. No final da nossa vida, o importante não é o que tivemos nessa vida. A vida não se resume na abundância de bens, mas como vivemos. O importante é chegarmos ao destino final, temendo a Deus, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero encerrar essa meditação com a oração do puritano Lewis Bailey, registrada no livro A Prática da Piedade. Ele faz uma oração dizendo o seguinte: acende, pois, ó Deus, o amor por ti em minha alma, fazendo-me ver principalmente que foi por teu beneplácito que, sendo reconciliado pelo sangue de Cristo, coube-me ser trazido pelo reconhecimento da tua graça, a comunhão da tua glória, onde e somente onde subsiste o meu soberano bem e a minha felicidade eterna. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.